Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é artigo de opinião, produção escrita, módulo 3, páginas 61 e 62. Bom, neste capítulo, nós lemos algumas aulas atrás um artigo de opinião falando sobre altos e baixos de uma amizade. E, então, a gente viu também sobre as características desse gênero artigo de opinião. Agora chegou a hora de vocês produzirem, né, expressarem aí a opinião de vocês de como são as relações sociais na adolescência, escrevendo um artigo de opinião sobre qual é o impacto das redes sociais nas amizades entre os adolescentes. E então vamos lá. Para planejar o artigo de opinião, considere sua opinião sobre o assunto e defina seu posicionamento. Você pode opinar a respeito de diversos aspectos do tema. Então, veja aí. Tem vantagens nas redes sociais, em relação às amizades? Olha só, nós estamos em isolamento social, por exemplo. Tem ajudado vocês manterem as relações de amizade durante esse isolamento? O uso de aplicativos de conversas, as redes sociais, enfim, tem vantagens? Tem desvantagens? Essas relações são profundas? O mundo virtual afasta os adolescentes dos amigos reais? As relações virtuais prejudicam o desenvolvimento social dos adolescentes? As amizades virtuais substituem o convívio com esses amigos no dia a dia? Será que tudo que vemos sobre as pessoas nas redes sociais é real? Vale mais a pena ter muitos amigos nas redes sociais ou bons amigos offline? Então, vejam que boas questões aí de reflexão para vocês conseguirem formar a opinião de vocês neste artigo. Pesquise diferentes opiniões e informações sobre o tema em jornais, revistas e sites. Além disso, você pode conversar a respeito do assunto com outros adolescentes e com adultos e saber a opinião deles. Então, isso é muito importante, gente, o ouvir, ler outras opiniões, ter a mente aberta para ouvir cada lado cada tipo de opinião diferente, né? Para a gente poder formular a nossa opinião. Não para a gente ter a mesma opinião que o outro, que o amigo, que o pai, a mãe, que a professora. Não. É você ouvir os vários tipos de opiniões e formular a sua opinião, certo? Registre todas as informações que achar interessante e faça uma lista de argumentos que você considere válidos sobre o assunto. Eles devem ser coerentes e ter embasamento. Então, vamos agora para colocar em prática isso. Então, depois de conversar com as pessoas, de pesquisar, de refletir sobre essas questões, responder algumas dessas questões, vamos colocar em prática começar a produção do rascunho. Lembre-se disso, tá? Sempre começamos pelo rascunho. Bom, empregue o registro formal, tá? E utilize primeira pessoa do discurso. A primeira pessoa do discurso, eu. Escreva a introdução apresentando o assunto do artigo e expondo sua opinião sobre o tema. Essa introdução pode ser o primeiro e segundo parágrafo aí da produção de vocês, tá? Demonstre sua opinião utilizando, por exemplo, as expressões eu penso que, em minha opinião, a meu ver, no meu ponto de vista, entre outras, tá? Desenvolva seus argumentos de forma coerente, de acordo com o seu posicionamento. Então, vocês lembram, nós também falamos sobre os tipos de argumentos em aulas passadas aí. Então, dá uma revisada sobre os tipos de argumentos e utilize-os. Para dar credibilidade a seu artigo, utilize as informações que vocês pesquisaram,
anteriormente, como exemplos, dados estatísticos, citação de especialistas no assunto. No último parágrafo, apresente sua conclusão sobre o tema e retome a ideia defendida durante o texto. Pense em um título instigante que retrate sua opinião e provoque a curiosidade do leitor. Feito isso, vamos avaliar nosso rascunho. Leia-o e verifique se você seguiu todas as orientações ou se ainda falta algo ou se precisa ser melhorado ou corrigido. Confirme se você respeitou as características do gênero, se utilizou o registro formal e se utilizou a primeira pessoa do discurso. Em seguida, faça a revisão de seu texto, verifique se há erros de concordância, ortografia, acentuação, pontuação, etc. E lembre-se de assinar o seu texto. Olha só, um artigo de opinião deve ter a assinatura. Então, vocês podem colocar ele não está pedindo para colocar um título, né? Vocês podem colocar o tema, né? Lembrando que o tema é como são as relações sociais na adolescência, o artigo de opinião sobre qual é o impacto das redes sociais nas amizades entre os adolescentes. Vocês coloquem aí e embaixo desse título vocês colocam o nome de vocês, tá? Passe a limpo, né? Quem for optar em fazer no caderno, envia a foto. Quem não, faz o rascunho no caderno e digita o texto num documento e envia, tá bom? E eu espero que vocês se divirtam aí, façam verificando desempenho também, antes de enviar, dá uma última lida e mandem para mim, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês na próxima aula para correção. Eu não falei nenhuma palavra-chave, né? Então, a palavra-chave de hoje estou falando agora, ela não vai aparecer, vai ser falada, e ela é amizade, tá certo? Então, espero vocês na próxima aula, meus amigos. Beijos, tchau, tchau!